Salmos 63, verso 3 diz: porque a tua benignidade é melhor do que a vida, e os meus lábios te louvarão. Salmos é extremamente poético, são canções. E aqui o salmista está dizendo que o Senhor, que a benignidade dele é melhor do que a vida. Ele está dizendo: olha, o Senhor é melhor do que tudo aquilo que eu conheço. O Senhor é melhor do que qualquer coisa, e por isso os meus lábios te louvarão. Ele associa esse elogio dizendo: olha, e é por isso que os meus lábios te louvarão. Ele está dizendo: olha, se eu sei disso, a minha atitude é correspondente àquilo que eu sei. Porque você já viu que hoje nós somos a geração da turma que diz que Jesus é top, né? Jesus é lindo, Jesus é maravilhoso, mas os lábios não exaltam. Jesus é lindo, não, mas os lábios, a vida não correspondem. Porque o salmista está dizendo: é melhor do que a vida. Tem gente que encara Jesus como uma filosofia. Então, se Jesus é uma filosofia, eu enquadro na filosofia, porque filosofia é algo extremamente subjetivo, tudo aquilo que eu quero. Se eu coloco Jesus como uma filosofia, eu atribuo a ele tudo aquilo que eu imagino. E aí nós ouvimos as máximas, né, de gente que diz que Deus está em tudo, que Jesus é tudo, mas não tudo de tudo, tudo de coisas. Jesus está aqui, tá? Aquelas bobiças, tudo que a gente ouve hoje. Isso é uma geração fraca da fé. Como não consegue justificar, fala qualquer coisa. E aí nós temos vertentes teológicas que surgem, que dizem que Deus é inacessível, mas também tem aqueles que colocam Jesus como um menininho de colégio. Você pode fazer com ele o que você quiser, que você pode brincar. E aí a gente transforma a intimidade em algo vulgar. Nós estamos hoje aprendendo que intimidade tem que ser exposta. Não, tem coisa que intimidade é para viver sozinho. Intimidade é isso, intimidade é coisas sozinhas, intimidade, só eu e você sabemos, íntimo. E aí, por isso que essa palavra do salmista provoca a nossa geração, porque ele vai dizer: é melhor do que a vida, é melhor, é muito melhor do que a vida. E aí eu fico vendo o que é o paradigma de vida para nós hoje. Nós temos o I have a dream, o sonho americano dentro da nossa pobreza, da nossa realidade. Eu quero casar, ter filhos. Antes disso, eu quero ter um carro, uma casa e quero fazer faculdade. Porque a gente acha que tudo isso é bom, tudo isso vai trazer felicidade, tudo isso vai trazer alegria. E aí tem pessoas que ficam presas nessa sequela, nisso aqui a vida inteira. Sempre a felicidade está atrelada ao próximo passo. Agora não é feliz, não tem plenitude. A pessoa comprou um carrinho e ele diz: olha, quando eu tenho um melhor, aí sim. Aí comprou um melhor, quando eu tenho um melhor, e essa corrida nunca acaba. Ah, quando eu comprar uma casa maior. E tem gente que nunca saiu nem da favela, porque pensa que a felicidade está naquilo que vai ter, não naquilo que tem. Eu me lembro uma vez que eu fui na casa de um rico. Que legal. E eu sou muito escandaloso, é verdade. Quem me conhece sabe que eu sou escandaloso. E eu não sei disfarçar as coisas. Eu entro olhando e falando: oh my God. É o meu jeito de fazer o quê? E eu me lembro que eu fui num apartamento. Essa história faz bastante tempo já. E eu era mais pobre que o normal ainda naquela época. Então eu estava mais impressionado ainda. Eu me lembro que eu fui num apartamento duplex. Uau. Eu nem sabia que apartamento até aquele dia tinha 2 andares. Vocês estão rindo porque vocês são tudo playboy, mas eu não sabia. Que eu entrei, eu vi uma escada, eu falei: o que é isso? Saída de incêndio? Não sei. Eu não sabia o que era. E aí eu entrei e fui pé direito duplo. Nossa! Eu também não sabia o que era pé direito duplo, eu descobri ali. E aí, irmão, a máxima de tudo foi que eu cheguei na sacada do apartamento e tinha uma piscina. Eu falei: meu Deus, eles têm uma piscina na sacada do apartamento. E eu fiquei tão impressionado, e eu falei pro dono do apartamento. Falei: cara, você tem uma piscina no seu apartamento?
Ele olhou para mim, ele viu que eu estava muito empolgado. Ele falou: ih, cara, faz uns 2 anos que eu não entro aí. Eu respondi ele: se fosse eu ia morar aí dentro. E aí ele disse: eu vou te explicar uma coisa, Dave. Eu falei: fale. Ele disse: eu sonhava com esse imóvel aqui, eu sonhei com essa piscina, eu sonhei com tudo isso aqui, e eu conquistei, e agora perdeu a graça. Eu falei: como assim perdeu a graça? Claro, faz 2 anos que eu não entro na piscina. Antes eu também vivia dentro dela. E não importa quão caro seja, depois que você tem, perde a graça. Não importa quão grande seja a conquista. Perto da minha cidade, em Jurerê Internacional, as Ferraris pegam um pó na rua, mas já tiveram debaixo de capas, com certeza. Não importa o valor, se é caro, se é barato. Eu me lembro a primeira vez que eu comprei um iPhone. Milionário. Eu nunca tinha tido um celular bom. Fui pregar nos Estados Unidos. Quando eu cheguei nos Estados Unidos, que eu fui na loja da Apple, eu olhei aquela loja e falei: eu sou 0,2% do mundo. Me achando, né? Comprei o iPhone, coloquei junto ao corpo e saí na rua. Irmão, Deus o livre se resbalasse em mim. Eu morria, mas o iPhone não quebrava. Perdeu a graça, acredita? A gente atrela a felicidade em coisas que perdem a graça, esquecendo de quem inventou a palavra, o significado da graça. E é por isso que somos a geração mais frustrada que o mundo já viu, porque depois que a gente conquista, perde o sentido. Eu ouvi uma história uma vez de um sábio egípcio, famoso na sua região. Um viajante chegou até a cidade dele e passou procurando de casa em casa aonde estava o sábio da cidade. E o sábio da cidade foi encontrado em uma casa simples, com poucos móveis dentro, sentado em uma cadeira simples, lendo um livro. E aquele homem viajante, muito rico, olhou para ele extremamente desconfiado e disse: você que é o sábio? E ele disse: olha, as pessoas me colocaram nessa posição, mas você é sábio. Aonde estão as suas riquezas? Aonde estão os seus carros? Aonde estão as suas mobílias chiques? Aonde é o seu palácio? Aí o sábio olhou para ele e disse: e aonde estão as suas riquezas? Aonde estão os seus palácios? Aonde estão os seus carros? E o viajante disse: olha, eu só estou de passagem aqui. O sábio olhou para ele e disse: pois é, eu também. Nós estamos de passagem aqui. E conforme diz Tiago, a nossa vida é um vapor que aparece e logo desaparece. Se você focar naquilo que vai perder a graça, se prepara para viver uma vida sem graça. Mas se você entender o que não perde a graça, se prepara para ter uma vida cheia de graça. Aí você vai chegar no que o salmista disse: o teu amor, a tua benignidade é melhor do que a vida. Você vai entrar no carro mais caro e vai dizer: conheço algo melhor do que isso. Você vai entrar numa mansão mais suntuosa, você vai dizer: eu conheço algo melhor do que isso. E ninguém vai entender, mas os seus lábios exaltarão ao Senhor, porque você descobriu que só nele, só nele, só nele eu conheço pessoas felizes que não têm um centavo, e conheço pessoas depressivas milionárias. Sabe o que isso me diz? Encontre o significado para ser feliz, e então seja. Está na palavra: o teu amor é melhor. A tua benignidade,
a tua graça, a tua presença, o teu sacrifício, a tua vida, aquilo que o Senhor fez por mim é melhor do que tudo que eu conheço, é melhor do que tudo que eu sei, e é por isso que os meus lábios te exaltarão. Aleluia.